E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai ver mais uma aula do nosso curso, né? Essa aula diz respeito aos movimentos da Terra. Professor, movimentos da Terra tranquilo, né? São dois movimentos apenas. Eu, quando fiz a faculdade de Geografia, fiquei sabendo que eram 24. Então, tem que pesquisar. São vários, mas a gente vai trabalhar os dois principais, que são os mais conhecidos, né? O movimento de rotação e o movimento de translação. Então, está aqui os dois movimentos. Vamos lá ver os dois. Rotação, o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo imaginário, dura aproximadamente 24 horas, enquanto translação, o movimento que a Terra faz juntamente com a rotação em torno do Sol, aproximadamente 365 dias, ou seja, um ano. Tá? A rotação ela é feita de oeste para leste, o movimento é anti-horário, e ela é responsável por três consequências, né? O período claro e o período escuro, que é o dia e a noite. Sempre o dia vai aparecer primeiro no leste do que no oeste, devido ao próprio movimento anti-horário. Ao movimento aparente do Sol, né? O Sol nasce no leste, se põe no oeste, aquela volta que o Sol parece que dá em torno da gente, né? Mas a Terra está girando em torno do Sol, é um movimento aparente. E os fusos horários também é uma consequência da rotação. Né? Vocês viram que a Terra tem 24 fusos, e os fusos são derivados da própria circunferência da Terra, dividida pelo tempo de rotação, que é aproximadamente 24 horas. A translação já é a volta que a Terra faz em torno do Sol. É uma órbita elíptica, não é totalmente circular, ela é oval, né, podemos dizer assim, e dura 365 dias e 6 horas no ano sideral, ano solar. Só que a gente aproxima para o ano civil em 365 dias. Por isso que sobra sempre 6 horas, tá? E você vai ter o quê? Você vai ter os dois movimentos nesse slide, mostrando para você aproximadamente o tempo da rotação e aproximadamente o tempo da translação. Aí vocês percebem que o Sol está lá, né, no universo, e a Terra está girando em torno dele, diariamente, rotação, e durante um ano, translação. A translação vai ter também três grandes consequências. Então, vamos ver aqui. A primeira delas é o ano bissexto. Então, por ter uma sobra de 6 horas anualmente, né, para que haja um equilíbrio do calendário, né, você tem o que? A cada 4 anos, a soma dessas 6 horas, que dá origem a 24, originando o ano bissexto. Aquele ano que tem um dia a mais no calendário, dia 29 de fevereiro, o ano passa a ter 366 dias. Tá? Então, o ano bissexto é um ano que se originou no passado, e o objetivo era de manter o calendário anual ajustado com a translação da Terra e com os eventos sazonais relacionados às estações do ano. Então, para que haja esse equilíbrio, foi criado, né, manter ajustado o calendário, o ano bissexto. É um ano que ocorre a cada 4 anos, e aqui tem as regras, né, ele ocorre a cada 4 anos, de 100 em 100 anos não é ano bissexto, de 400 anos é bissexto, e aí ele coloca aqui, para entender melhor, né, são bissextos todos os múltiplos de 400, não são bissextos todos os múltiplos de 100 e não de 400, são bissextos todos os múltiplos de 4, não múltiplos de 100, e não são bissextos os demais anos. Eu coloco duas regrinhas básicas, né? Geralmente o ano bissexto é par, não é ímpar. Geralmente, não, todos os anos bissextos são pares. E ele é divisível por 4, sendo que o resultado dá um número exato. Tá? Dá um resultado exato. Não há uma dízima, não há uma vírgula ali para o ano bissexto. Aí o que acontece? Outra consequência da translação são as estações do ano. Então, durante o ano, nós temos 12 meses, uma estação, em média, tem 3 meses, nós vamos ter 4 estações. 4 estações, no total de 12 meses, em média, a cada 3 meses, quase 90 dias para cada estação. E aí você vai ter, né, ao longo do ano, você vai ter, suponhamos, o outono, lá quase no início, março, aí depois no meio do ano, inverno, depois quase no final, a primavera, e no final do ano, para o início do ano, o verão. Tá? Então, aí você pode perceber que ocorrem algumas mudanças, dependendo do país, né, com relação à paisagem. Né? No outono, geralmente, as folhas caem, no inverno, a temperatura é mais baixa, congela algumas folhas nas árvores, na primavera, as folhas rebrotam, né? E no inverno, você vai ter a temperatura mais alta. Né? Então, alguns locais têm as características. Certas cidades não têm, né? Todo ano é igual, assim, não tem variação de estação. Aí outra consequência que está dentro das estações são os fenômenos chamados solstício e equinócio. São fenômenos que ocorrem devido ao quê? Ao movimento de translação e a inclinação que a Terra tem com relação ao seu eixo imaginário, aquela inclinação de 23 graus e 27 minutos. Então, essa inclinação
que a Terra tem do seu eixo imaginário segundo o plano da órbita da Terra, faz com que, em certos momentos, uma parte da Terra receba mais luz e outra não. E, em certos momentos, as duas partes recebam luz solar em momentos praticamente iguais. Então, o solstício, quando você vai ter dias e noites diferentes, enquanto equinócio, você vai ter momentos de dias e noites iguais. São fenômenos que ocorrem em datas específicas, aqui tem as datas, né? O equinócio geralmente ocorre lá em setembro, num hemisfério vai ser o equinócio de primavera, no outro vai ser o equinócio de outono, no sul, no caso, 23 de setembro, você vai ter o equinócio de primavera, e lá no norte você vai ter o equinócio de outono. Aí o equinócio vai ocorrer só depois de 6 meses. Entre esses dois equinócios, você vai ter o solstício. Vai ser no final do ano aqui para a gente, no Brasil, né? Final de dezembro, 20, 21, 22 de dezembro. Você vai ter o solstício de verão. O que você vai ter no solstício? Distribuição desigual de luz e calor. Então, você vai ter o dia mais longo do ano no hemisfério sul, a noite mais curta. No norte vai ser o contrário. A noite do ano com a maior durabilidade e o dia mais curto do ano. E nos polos, você vai ter o quê? No sul, praticamente os 3 meses de claridão, porque você vai ter os raios incidindo ali no Polo Sul. No norte, você não vai ter essa incidência, você vai ter praticamente os 3 meses de escuridão, né? Dia eterno no Polo Sul, noite eterna no Polo Norte. 6 meses depois, você vai ter o quê? O outro solstício. Agora, os raios solares, ao invés de atingir o Trópico de Capricórnio, vão atingir o Trópico de Câncer no hemisfério norte. Então, você vai ter o quê? Você vai ter o verão no norte, o inverno no hemisfério sul. Tá? Então, vai ser lá no meio do ano, junho, né? 20, 21 de junho, você vai ter o outro solstício. Tá? Então, a cada 6 meses eu vou ter um solstício e a cada 6 meses eu vou ter um equinócio. Entre 2 solstícios eu tenho um equinócio no meio. E entre 2 equinócios eu tenho um solstício no meio também. Tá? Aqui eu coloquei novamente, bem mais simples, né? O desenho novamente. Você percebe lá no 1, no 2, 3 e 4 a posição da Terra. No 1, raio solar atingindo o Equador, equinócio. No 2, raio solar atingindo um dos trópicos, no caso de Câncer, verão no hemisfério norte. No 3, raio solar atingindo diretamente perpendicular ao Equador, equinócio novamente. E no final do ano, raio solar atingindo aqui o trópico de Capricórnio, verão no sul, inverno no norte. Aí vocês observam aqui a sombra, né? O dia eterno no sul e a noite eterna no norte. E o contrário lá, né, em junho, dia eterno no norte e noite eterna no sul, né? Devido à inclinação desse eixo aqui de 23 graus e 27 minutos. Aí eu tenho aqui novamente um outro desenho que facilita, né? 1, Trópico de Câncer, 2, Equador, 3, Trópico Capricórnio. Então aqui eu tenho equinócio, porque os raios solares atingem diretamente o Equador, tá? Então aqui você vai ter o quê? Letra A, equinócio. Professor, que equinócio que é esse aqui? Ele vai ser antes do verão no norte. Se ele é antes do verão, vai ser o quê? O norte vai ser verão, vai ser primavera no norte, inverno ou outono no hemisfério sul. No B, você vai ter verão no norte, porque o Trópico de Câncer vai receber mais luz que o Trópico Capricórnio. Então, você vai ter aqui o início do solstício de verão no norte, solstício de inverno no sul. No C, volta novamente, né? Você perde aquela inclinação, você vai ter praticamente uma inclinação nula. Você vai ter novamente o que? Você vai ter o equinócio. Só que agora vai ser no norte o outono, no sul vai ser a primavera. E 3 meses depois vai ter o quê? No hemisfério sul vai ser o solstício de verão e no hemisfério norte vai ser o solstício de inverno. Então você vai ter inclinação aqui, o dia mais longo do ano no hemisfério sul, a noite mais curta, no norte, a noite mais longa, o dia mais curto. Então, solstício, galera, são noites e dias diferentes, a desigual distribuição de luz e calor entre os hemisférios, e equinócio é a igualdade de distribuição de luz e calor nos hemisférios. Como que ocorre, professor? Geralmente são naqueles dias. Tá? Então, geralmente, a partir daqueles dias ali, a desigualdade ela começa já a ocorrer. Tá? Então, aquelas datas específicas vai ter tanto o solstício como o equinócio. Lembrando que o solstício sempre é verão e inverno. Quando numa parte da Terra for verão, na outra é inverno. Equinócio, primavera e outono. Numa parte vai ser primavera, na outra vai ser outono. Tá? Não tem o contrário. Outono com verão não tem no mundo. Tá? É verão com inverno, outono com primavera. Aí uma terceira consequência da translação é o periélio e afélio. Então a Terra, ao dar a volta em torno do Sol, ela tem uma distância média. Essa distância média é de 150 milhões de quilômetros de distância.
Só que tem momentos que a Terra está um pouco mais próxima do Sol e tem momentos que ela está um pouco mais distante, ela está fora desses 150. Então, quando ela está mais próxima, você vai ter o periélio lá, que está mostrando em janeiro, aproximadamente 2 de janeiro, ela vai estar a 147 milhões de quilômetros da Terra. Então, do Sol, melhor dizendo. Então, vai ter um momento de periélio. Tá? E lá em julho, 6 meses depois, ela vai estar a 152 milhões de quilômetros aqui do Sol. Então, você vai ter o afélio. O afélio vem de afastamento, o A de afastado, e o periélio vem de proximidade, o P de próximo. Tá certo, galera? Então, era esse o conteúdo. Não é um conteúdo complicado, é um conteúdo fácil. Se for cobrado de vocês, gabaritem, tá? Aqui para o exercício, só para vocês fazerem o teste do conteúdo. E era isso aí. Agradeço a participação, agradeço aí o empenho de vocês. E vou parar aqui a apresentação. E até a próxima, se Deus quiser. Valeu, galera. Abraço.